Se você age fora do tempo, pode atrasar o que Deus preparou. Você pode estar atrasando o que Deus preparou sem perceber, não por falta de fé, mas por excesso de ansiedade. Existe um ponto em que agir rápido parece coragem, mas na verdade é medo disfarçado. E quase ninguém fala sobre isso. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado, cansado de esperar, confuso com o silêncio de Deus, tentando entender se é o Espírito Santo ou só a sua mente pedindo uma saída. A ansiedade cresce, o coração aperta e a paz parece cada vez mais distante. Você ora, mas o silêncio continua. E o medo começa a guiar decisões que deveriam nascer da calma. O problema não é buscar respostas, é agir fora do tempo. Porque quando você se move antes da hora, até o que vem de God pode pesar mais do que deveria. E é exatamente aqui que algo precisa ser entendido, algo que pode mudar completamente a forma como você lida com o silêncio, com a espera e com as decisões que vêm pela frente. O momento em que você sentiu que precisava decidir. Agora, existe um tipo de pressão que não vem de fora, vem de dentro. Ela não grita, não ameaça, não se impõe com violência, mas aperta o peito aos poucos, como se o tempo estivesse acabando e você fosse o único que ainda não percebeu. É o momento em que você sente que precisa decidir agora, responder agora, agir agora, porque esperar parece perigoso demais. Ficar parado soa como fracasso. Silenciar parece covardia. E sem perceber, a urgência começa a ditar o ritmo da sua vida espiritual. Esse sentimento quase sempre nasce quando o silêncio se prolonga. Você ora, busca, pensa, reflete, mas a resposta não vem do jeito que você esperava. Então a mente entra em ação. Ela começa a preencher os vazios, a criar cenários, a sugerir caminhos. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica distinguir se o impulso vem de Deus ou da ansiedade de não saber o que fazer. A espera começa a incomodar mais do que a possibilidade de errar. E é nesse ponto que muitas decisões são tomadas não por direção, mas por alívio. A sensação é de responsabilidade. Você diz a si mesmo que precisa ser maduro, que não pode ficar parado, que Deus espera uma atitude. Mas Deus nunca confundiu maturidade com pressa. Quando Ele conduz, há firmeza, não desespero. A clareza, não confusão. A direção divina pode até ser desafiadora, mas ela nunca carrega esse peso de urgência sufocante. Quando a decisão vem de Deus, ela traz paz antes mesmo de trazer resultado. O problema é que a ansiedade sabe imitar muito bem a linguagem da fé. Ela se disfarça de coragem, de iniciativa, de zelo espiritual. Você acredita que está avançando, quando na verdade está apenas tentando silenciar o medo de ficar para trás. E por fora, tudo parece certo. As palavras são corretas, a intenção é boa, o discurso é espiritual. Mas por dentro, algo começa a se desgastar. A paz diminui, o descanso some e a alma passa a viver em constante estado de alerta. Decidir rápido dá uma falsa sensação de controle. Por alguns instantes, parece que tudo se organizou, que o problema foi resolvido, que a angústia cessou. Só que esse alívio quase nunca dura, porque decisões tomadas para fugir do desconforto da espera não resolvem a raiz do problema. Elas apenas empurram o conflito para frente. Mais cedo ou mais tarde, o peso aparece. E quando aparece, ele vem acompanhado de perguntas difíceis. Por que isso está tão pesado? Por que não há alegria? Por que a paz que eu esperava não veio? Muitas pessoas só percebem que decidiram fora do tempo quando já estão cansadas demais para voltar atrás facilmente. Não foi uma grande rebeldia. Não foi um pecado escancarado, foi apenas uma sucessão de pequenos passos apressados, um sim dito cedo demais, um movimento feito sem confirmação plena.
Uma porta atravessada porque estava aberta, não porque era o momento certo. E Deus, em sua misericórdia, não abandona. Mas o caminho se torna mais longo, mais desgastante, mais confuso. Se você se reconhece nisso, não se condene. Isso acontece com pessoas sinceras que amam a Deus e querem fazer o certo. O perigo não está em errar uma vez, mas em não perceber o padrão. Porque quando a pressa vira hábito, a sensibilidade espiritual diminui. E quanto menos você percebe, mais difícil fica discernir o tempo certo. É por isso que entender esse primeiro momento é tão importante. Ele revela não apenas uma decisão específica, mas um estado do coração. E é exatamente esse estado que precisa ser confrontado antes que a pressa continue abrindo caminhos que não foram preparados para agora. E Kudus. Quando boas intenções começam a competir com a ordem de Deus, existe um ponto sutil na vida espiritual em que a intenção continua pura, mas a ordem começa a ser ignorada. Você ainda ama a Deus, ainda deseja agradar, ainda quer fazer o que é certo. Nada mudou na superfície. O que muda é o ritmo interior. A alma passa a se mover antes de ouvir, a decidir antes de confirmar, a agir para não perder tempo. E é exatamente aí que boas intenções começam a competir com a ordem de Deus. Não por maldade, mas por desgaste. A ordem de Deus não é burocracia espiritual. Ela é proteção. Quando Ele estabelece uma sequência, não é para atrasar, é para sustentar. Mas a ansiedade transforma essa sequência em obstáculo. O coração começa a pensar que, se o objetivo é santo, qualquer caminho serve. E aos poucos, a obediência deixa de ser uma escuta atenta e passa a ser uma justificativa bem construída. Você continua dizendo que é para Deus, mas já não pergunta se é com Deus e agora. Boas intenções são perigosas porque raramente são questionadas. Quem vai desconfiar de alguém que quer fazer o bem, que quer servir, que quer avançar no propósito? Só que Deus não mede fidelidade apenas pelo destino. Ele mede pelo alinhamento. Há coisas certas no tempo errado que produzem frutos amargos. Há atitudes espirituais que, quando fora de ordem, drenam a alegria e confundem a fé. Isso não acontece de uma vez. É gradual, silencioso, quase imperceptível. Nesse estágio, a paz começa a se fragmentar. Você segue em frente, mas precisa se esforçar mais para manter a convicção. As confirmações ficam raras. As decisões passam a ser defendidas com argumentos, não com descanso interior. Quando alguém questiona, você se sente atacado. Quando algo dá errado, você se cobra demais. E mesmo orando, parece que o céu está mais distante. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração está acelerado demais para perceber a direção. Existe uma diferença profunda entre zelo e obediência. O zelo empurra, a obediência sustenta. O zelo quer resultados, a obediência respeita processos. Quando o zelo toma o lugar da escuta, a ordem divina vira detalhe. Você começa a pular etapas achando que está ganhando tempo, mas na verdade está acumulando peso. E esse peso não vem como castigo, vem como cansaço, confusão e uma sensação constante de que algo está fora do lugar. Muitas pessoas chegam a esse ponto sem perceber. Não houve um momento claro de ruptura, apenas pequenas concessões. Um passo dado sem confirmação plena, uma decisão tomada porque parecia lógica, um caminho escolhido porque outros já estavam nele. E cada uma dessas escolhas parecia inocente. Mas juntas, elas criam uma distância perigosa entre intenção e direção. Você ainda quer agradar a Deus, mas já não espera o tempo dele com a mesma reverência. Deus continua fiel mesmo quando a ordem é ignorada. Mas a fidelidade dele não anula os efeitos da pressa. Ele não abandona, mas permite que você sinta o peso do caminho para aprender a valorizar o alinhamento. E é nesse ponto que muitos confundem disciplina com rejeição.
Acham que Deus se afastou, quando na verdade Ele está chamando de volta para a ordem que protege, sustenta e traz paz. Se você percebe que está fazendo muitas coisas certas, mas sem descanso, talvez o problema não esteja no que você faz, mas em quando e como faz. Boas intenções nunca substituem a ordem divina. Elas precisam caminhar juntas. Quando competem, a alma perde o eixo. E entender isso é essencial, porque no próximo passo, essa confusão interna começa a ganhar voz externa, se manifestando de formas que parecem direção, mas não são. O ruído espiritual, que imita direção. Existe um momento em que a voz interior começa a ficar confusa, não porque Deus deixou de falar, mas porque outras vozes ficaram altas demais. É o ruído espiritual. Ele não soa errado, não parece pecado, não se apresenta como algo negativo. Pelo contrário, ele costuma vir carregado de lógica, emoção e até argumentos espirituais, e justamente por isso é tão perigoso. Ele imita direção sem ser direção. Esse ruído nasce quando o coração está cansado de esperar e a mente assume o controle. Pensamentos começam a se repetir, sentimentos ganham força, opiniões externas passam a ter peso excessivo. Você escuta conselhos, assiste conteúdos, observa o que os outros estão fazendo, e tudo isso começa a se misturar com aquilo que você chama de discernimento. Aos poucos, fica difícil distinguir o que é convicção espiritual do que é apenas excesso de informação processada por uma alma inquieta. O ruído espiritual não grita, ele sussurra com insistência. Ele cria frases como faz sentido, é lógico, é agora ou nunca. Ele pressiona sem parecer pressão. Diferente da direção de Deus, que traz firmeza mesmo quando é desafiadora, esse ruído gera agitação. Você pensa demais, explica demais, justifica demais. E quanto mais você tenta confirmar a decisão, mais confuso fica. A paz não se estabelece, ela apenas é adiada. Muitas pessoas confundem emoção com confirmação. Um sentimento forte não é necessariamente um sinal. Às vezes é só ansiedade acumulada pedindo vazão. Outras vezes é medo disfarçado de intuição. O ruído espiritual se alimenta disso. Ele usa o cansaço emocional para criar urgência. Ele usa a comparação para gerar pressão. Ele usa o silêncio de Deus para sugerir que você precisa fazer algo por conta própria. Quando a direção é divina, ela não depende de repetição obsessiva. Você não precisa se convencer o tempo todo. Existe um descanso interior que acompanha a decisão, mesmo antes do resultado. Já o ruído exige manutenção constante. Você precisa reafirmar, se explicar, se defender. Qualquer questionamento te desestabiliza, qualquer atraso te irrita. Isso acontece porque, no fundo, a decisão não nasceu da escuta, mas da sobrecarga. Outro sinal do ruído espiritual é a perda de sensibilidade. Você continua orando, mas já não escuta com a mesma clareza. Continua lendo, mas sem ser confrontado. Continua buscando, mas só encontra aquilo que confirma o que já decidiu. A escuta deixa de ser aberta e se torna seletiva. E quando isso acontece, até textos sagrados podem ser usados para sustentar pressa, não obediência. Não por maldade, mas por necessidade de validação. Deus não compete com o ruído, Ele espera. Ele não força a voz, não entra em disputa com a ansiedade, e esse silêncio, quando mal interpretado, aumenta ainda mais o barulho interno. Você acha que precisa decidir logo porque não está ouvindo nada. Mas muitas vezes não ouvir é um convite para silenciar, não para agir. A ausência de clareza não é autorização para pressa. Reconhecer o ruído espiritual é um passo de maturidade profunda. Ele não significa que você perdeu a fé, mas que precisa recuperar o ritmo. Precisa desacelerar para ouvir de novo. Precisa separar o que vem de dentro do que vem de Deus.
porque enquanto o ruído continua, qualquer movimento será instável. E no próximo ponto, fica ainda mais claro como esse barulho interno começa a se manifestar externamente, abrindo portas que parecem oportunidade, mas carregam armadilhas de tempo. Por que algumas portas se abrem antes de serem atravessadas? Nem toda porta aberta é um sinal de que chegou a hora de passar por ela. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar na vida espiritual, porque fomos ensinados a acreditar que oportunidade sempre significa permissão. Quando algo se abre, quando o caminho parece livre, quando as circunstâncias colaboram, a mente conclui que Deus confirmou. Mas Deus não fala apenas por acessos, Ele fala por tempo. E confundir acesso com autorização tem custado caro a muitas pessoas sinceras. Portas podem se abrir por muitos motivos. Algumas se abrem porque você insistiu. Outras se abrem porque alguém facilitou. Algumas se abrem porque o contexto mudou. E há até portas que se abrem para revelar o nível de maturidade de quem está diante delas. A abertura, por si só, não carrega a resposta completa. Ela apenas apresenta uma possibilidade. A pergunta certa nunca é "isso pode acontecer", mas "isso deve acontecer agora". Quando você atravessa uma porta antes do tempo, o ambiente do outro lado não te sustenta. O peso é maior do que a graça disponível. O entusiasmo inicial logo dá lugar ao cansaço. Aquilo que parecia resposta começa a exigir esforço excessivo para se manter. E aos poucos, você percebe que está lutando para sustentar algo que deveria fluir. Não porque a porta era errada, mas porque o tempo ainda não era aquele. Existe um teste silencioso em portas abertas precocemente. Elas revelam se você está disposto a obedecer, mesmo quando tudo parece favorável. Porque dizer não a uma porta aberta exige mais fé do que dizer sim. Dizer não quando tudo parece alinhado externamente exige convicção interna. Exige ouvir Deus acima das circunstâncias. E esse tipo de obediência não é comum, porque ela vai contra a lógica natural de aproveitar oportunidades. Muitas pessoas atravessam portas cedo demais porque têm medo de que elas se fechem. O pensamento é simples e perigoso ao mesmo tempo. Se eu não entrar agora, posso perder. Mas aquilo que vem de Deus não depende de ansiedade para existir. Se Ele prometeu, Ele sustenta. Se Ele abriu no tempo errado, é porque não era para atravessar ainda. O medo de perder revela mais sobre insegurança do que sobre fé. Outro aspecto pouco falado é que portas abertas também podem ser distrações. Nem toda abertura vem para te levar adiante. Algumas vêm para testar seu foco. Elas surgem quando você está perto de algo maior, quando está em processo de amadurecimento, quando está prestes a entrar em um novo nível. A porta parece boa, parece próxima, parece lógica, mas atravessá-la agora te desviaria do preparo necessário para o que vem depois. Quando Deus abre uma porta no tempo certo, você não precisa se esforçar para se encaixar. Existe alinhamento entre quem você é, o que você carrega e o ambiente que te recebe. A paz mesmo diante do desafio, a clareza mesmo diante do desconhecido. Já quando a porta é atravessada cedo demais, tudo exige adaptação forçada. Você precisa se moldar, se justificar, se defender. E isso gera desgaste constante. Aprender a discernir portas exige maturidade espiritual. Exige entender que nem tudo o que é possível é apropriado agora. Que nem tudo o que parece bom é para este momento. Que esperar diante de uma porta aberta pode ser um ato de obediência profunda. E é exatamente essa obediência que protege o coração de carregar pesos que ainda não foi preparado para sustentar. Quando você começa a entender isso, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força. O medo de perder diminui. Você passa a confiar mais no tempo de Deus
do que na urgência das circunstâncias. E essa confiança prepara o terreno para o próximo nível de entendimento. Porque atravessar cedo demais não afeta apenas o caminho, afeta o peso do que você passa a carregar. E é sobre esse peso que precisamos falar a seguir. O peso de carregar uma bênção para a qual você ainda não estava pronto. Existe uma ideia muito difundida de que toda bênção traz apenas alegria, leveza e satisfação imediata. Mas a verdade é que toda bênção carrega peso. Peso de responsabilidade, de maturidade, de sustentação emocional e espiritual. Quando esse peso chega antes do preparo, aquilo que deveria ser motivo de gratidão começa a se transformar em fonte de cansaço. Não porque a bênção seja ruim, mas porque o tempo não foi respeitado. Quando algo vem cedo demais, você não tem estrutura interna para sustentar o que recebeu. Falta base emocional, falta clareza espiritual, falta descanso interior. E então, você começa a viver em modo de sobrevivência, tentando manter algo que deveria ser desfrutado. O coração se ocupa mais em não perder do que em viver. A alegria se mistura com medo. A gratidão divide espaço com insegurança. E aos poucos, a bênção começa a pesar mais do que alegrar. Esse peso se manifesta de formas sutis. Você se sente constantemente sobrecarregado, mesmo quando tudo parece estar dando certo. Dorme cansado, acorda tenso. A mente não desacelera. A preocupação vira companhia constante. Você começa a pensar que o problema está em você, que talvez não seja forte o suficiente, que talvez não tenha fé suficiente. Mas o problema, muitas vezes, não é fraqueza, é falta de preparo para aquele nível de responsabilidade naquele momento. Deus nunca entrega algo sem considerar quem você é por dentro. Ele conhece seus limites, seus processos, suas feridas em cura. Quando a bênção chega no tempo certo, ela exige crescimento, mas traz graça proporcional. Há desafios, mas há sustento. Há exigência, mas há paz. Já quando chega antes, a exigência vem sem o mesmo nível de graça, porque você se colocou naquele lugar antes de ser moldado para ele. Muitas pessoas carregam pesos espirituais desnecessários porque aceitaram coisas cedo demais. Um papel que ainda não estavam prontos para assumir. Uma relação que exigia maturidade que ainda estava em construção. Uma responsabilidade que drenou a alegria da caminhada. E como tudo parecia bênção no começo, demoraram a perceber que algo estava errado. Só depois que o cansaço se acumulou, é que entenderam que não era rejeição de Deus, era precipitação humana. Existe também um impacto silencioso na identidade. Quando você carrega algo pesado demais, cedo demais, começa a se definir pelo peso, não pelo propósito. Sua vida passa a girar em torno da manutenção, não do crescimento. Você perde a leveza do processo. Tudo vira obrigação. Até aquilo que antes era prazeroso começa a cansar. E então surge uma culpa profunda, porque você sente que não deveria estar cansado de algo que veio como bênção. Deus não se ofende quando você reconhece que algo chegou cedo demais. Ele não exige que você finja força. Pelo contrário, ele usa esse reconhecimento para ensinar, ajustar e, muitas vezes, aliviar o peso. Mas isso só acontece quando você para de romantizar a pressa e começa a valorizar o preparo. Porque bênçãos fora do tempo não deixam de ser bênçãos, mas se tornam pesos que atrasam o amadurecimento da alma. Entender isso muda completamente a forma como você enxerga oportunidades, responsabilidades e até respostas de Deus. Você passa a perguntar menos, isso é bom, e mais, isso é para agora. E essa pergunta protege o coração de cargas desnecessárias. Porque o que Deus prepara no tempo certo vem com paz para sustentar, não com peso para esmagar.
E é a partir dessa consciência que começamos a perceber uma diferença essencial, muitas vezes ignorada, entre estar em movimento e realmente avançar. A diferença entre estar em movimento e realmente avançar. Existe um engano comum que afeta profundamente a vida espiritual. A ideia de que se você está ocupado, se está fazendo algo, se está se movendo, então necessariamente está avançando. Mas movimento não é sinônimo de progresso. É possível caminhar muito e continuar no mesmo lugar por dentro. É possível se esforçar, se desgastar, se ocupar e ainda assim não estar indo na direção certa. Quando o tempo de Deus é ignorado, o movimento aumenta. Você faz mais, tenta mais, explica mais, corrige mais. A agenda fica cheia, a mente fica sobrecarregada e a sensação é de que não dá para parar. Parar parece retrocesso, descansar parece perda de tempo. Só que esse tipo de movimento não nasce da fé, nasce do medo de ficar para trás. E o medo sempre acelera, mas nunca direciona. Avançar na perspectiva de Deus é diferente. Avançar envolve alinhamento interno antes de resultado externo. Envolve crescimento invisível antes de mudanças visíveis. Muitas vezes avançar significa permanecer, sustentar, aprofundar, amadurecer. Mas isso não gera aplauso, não gera sensação imediata de conquista. Por isso, o coração impaciente prefere o movimento porque o movimento dá a ilusão de controle. Quando você está apenas em movimento, tudo exige esforço constante. Você precisa se empurrar o tempo todo. A motivação oscila. A paz não se estabelece. Cada passo parece pesado. Já quando há avanço real, mesmo que lento, existe coerência interna. O que você faz combina com o que você sente. O que você decide não entra em conflito com a sua consciência. Há cansaço físico, mas não exaustão da alma. Outro sinal claro é a repetição. Movimento fora do tempo costuma levar aos mesmos ciclos. Você muda o cenário, mas o problema se repete, muda as pessoas, muda os planos, muda as estratégias, mas a sensação de desgaste volta. Isso acontece porque o avanço foi pulado. Você saiu do lugar sem passar pelo processo que resolveria a raiz. E enquanto a raiz não é tratada, o caminho sempre leva de volta ao mesmo ponto, apenas com mais cansaço. Deus não tem pressa em te tirar de um lugar se esse lugar ainda está te formando. O avanço que Ele promove é sustentável. Ele não te leva para frente para depois te ver quebrar. Por isso, muitas vezes, Ele permite que você se mova sem sair do lugar, até perceber que fazer mais não resolve, que mudar de direção sem mudar por dentro apenas amplia o desgaste. Esse momento é desconfortável, mas profundamente educativo. Quando você aprende a diferenciar movimento de avanço, algo muda no seu discernimento. Você para de medir progresso pela quantidade de coisas que faz e passa a medir pela qualidade da paz que carrega. Passa a perceber que algumas das maiores transformações acontecem quando nada parece estar mudando, que o silêncio também trabalha, que a espera também constrói e que o verdadeiro avanço quase sempre começa em lugares invisíveis. Esse entendimento confronta o orgulho espiritual, porque aceitar que você estava apenas se movendo exige humildade, exige reconhecer que esforço não substitui alinhamento, que dedicação não compensa pressa. Mas quando essa verdade é aceita, a alma começa a descansar. Você já não sente a mesma urgência, já não precisa provar nada. E esse descanso abre espaço para algo ainda mais profundo, porque quando o coração se desacelera, fica mais evidente como a impaciência, pouco a pouco, distorce a forma como você escuta, discerne e decide. Como a impaciência distorce lentamente o discernimento. A impaciência não chega de repente. Ela se instala aos poucos, quase sem ser notada. No começo é só um incômodo leve, uma sensação de que as coisas estão demorando mais do que deveriam.
Depois vira a inquietação. Em seguida, começa a afetar a forma como você interpreta sinais, respostas e até o silêncio de Deus. O discernimento que antes era claro passa a ficar turvo, não porque você deixou de buscar, mas porque passou a buscar com pressa. Quando a impaciência entra, a escuta muda. Você já não ouve para entender, ouve para confirmar o que quer fazer. A oração perde profundidade e ganha urgência. Em vez de se abrir para a vontade de Deus, você começa a apresentar soluções, prazos e justificativas. Sem perceber, o diálogo se transforma em monólogo. Você fala mais do que escuta, pede mais do que espera, decide mais do que discerne. A impaciência também altera a leitura da realidade. Pequenos sinais passam a ser interpretados como grandes confirmações. Coincidências viram respostas definitivas. Sentimentos momentâneos ganham peso de direção espiritual. E tudo isso acontece porque o coração cansado precisa de alguma certeza, qualquer uma, que alivie a tensão da espera. A clareza deixa de ser um critério, o alívio passa a ser. Outro efeito silencioso da impaciência é a seletividade espiritual. Você começa a notar apenas aquilo que concorda com o que já decidiu. Ignora alertas sutis, minimiza desconfortos internos, desconsidera conselhos que pedem cautela. E quanto mais a impaciência cresce, mais difícil fica reconhecer que ela está no controle. Afinal, por fora, tudo ainda parece zelo, esforço e compromisso. Nesse estágio, o discernimento não desaparece, ele é distorcido. Você ainda sente algo, mas já não sabe dizer exatamente o que é. Há uma mistura de fé com ansiedade, de esperança com medo, de desejo com direção. Essa mistura gera confusão. Você começa a duvidar de si mesmo, depois duvida dos outros e, por fim, começa a duvidar de Deus. Não porque ele falhou, mas porque a pressa bagunçou o canal da escuta. A impaciência também cria intolerância ao processo. Tudo que exige tempo começa a irritar. Tudo que pede maturação parece atraso. Você quer resultados antes de raízes, respostas antes de transformação. E quando Deus insiste no processo, você sente como se estivesse sendo impedido. Mas, na verdade, está sendo protegido. O que parece demora é cuidado. O que parece silêncio é ajuste fino. Deus nunca remove o discernimento de alguém que ama. O que ele faz é permitir que a impaciência revele seus limites. Permitir que você sinta a confusão que nasce da pressa para que aprenda a valorizar a clareza que vem da espera. Esse aprendizado dói, porque expõe nossa dificuldade de confiar quando não temos controle. Mas ele é necessário para amadurecer a fé. Quando você reconhece que a impaciência começou a guiar suas decisões, algo importante acontece. Você para de se culpar por não enxergar claramente e começa a se reposicionar. Volta a desacelerar. Volta a silenciar. Volta a perguntar menos quando e mais para quê. E esse retorno não é um retrocesso, é um realinhamento. Porque discernimento não se recupera com esforço, se recupera com rendição. É a partir desse ponto que Deus começa a agir de forma diferente. Não acelerando respostas, mas desacelerando você. Criando pausas, interrupções, atrasos aparentes. E isso não é castigo, é cuidado profundo. Porque antes de te levar adiante, ele precisa te ensinar a andar no ritmo certo. E esse ritmo quase sempre começa com algo que a impaciência odeia, mas a alma precisa. Um tempo de desaceleração intencional, onde Deus não te empurra para frente, mas te chama para parar. A estação em que Deus te desacelera de propósito. Existe uma fase na vida espiritual em que tudo parece perder velocidade. Planos não avançam, respostas não chegam, portas não se movem. Para quem está acostumado a agir, produzir e decidir,
Essa estação é profundamente desconfortável. A primeira reação quase sempre é pensar que algo está errado, que Deus se afastou, que houve algum erro. Mas, na verdade, essa desaceleração muitas vezes é intencional. É Deus intervindo no ritmo antes que o caminho se torne pesado demais para sustentar. Quando Deus desacelera alguém, Ele não está punindo, está protegendo. Ele percebe quando o coração começou a correr mais rápido do que a alma consegue acompanhar. Quando a mente está cheia demais para ouvir. Quando a pressa passou a guiar decisões que deveriam nascer do descanso. Então ele cria pausas, não como bloqueios definitivos, mas como convites silenciosos para ajustar o passo. O problema é que, para quem confunde velocidade com fé, parar soa como fracasso. Essa estação costuma vir acompanhada de frustração. Você olha ao redor e vê outros avançando, vê coisas acontecendo para pessoas que parecem menos preparadas, menos comprometidas, e isso ativa comparações perigosas. A pergunta surge de forma quase automática: por que comigo está parado? O que eu fiz de errado? Mas essa pergunta parte de uma lógica humana. Deus não trabalha com comparação, Ele trabalha com formação. E o que Ele forma em você agora pode não ser visível, mas é essencial. A desaceleração expõe o que o movimento escondia. Quando tudo para, sentimentos vêm à tona. Medos aparecem. Inseguranças se manifestam. Feridas antigas pedem atenção. Isso incomoda, porque enquanto você estava ocupado, não precisava lidar com essas coisas. Mas Deus não constrói futuros saudáveis sobre interiores desorganizados. Ele prefere atrasar um avanço externo do que permitir que você chegue longe quebrado por dentro. Nesse período, a tentação é criar movimento artificial. Fazer algo só para não sentir o desconforto da espera. Tomar decisões pequenas que dão sensação de progresso. Preencher o silêncio com ruído. Mas quanto mais você tenta acelerar essa estação, mais longa ela se torna. Porque o aprendizado que Deus quer gerar não está no resultado, está na postura. Ele está te ensinando a confiar sem controlar. A esperar sem se desesperar. A permanecer sem se anular. A desaceleração também redefine prioridades. Coisas que antes pareciam urgentes perdem importância. Outras que estavam negligenciadas ganham espaço. Relacionamentos são revistos. Motivações são confrontadas. Você começa a perceber que algumas corridas não eram necessárias, que alguns alvos não eram seus, que parte da pressa vinha de expectativas externas, não de direção divina. Esse discernimento só nasce no silêncio. Muitos tentam sair dessa estação antes da hora porque ela fere o ego espiritual. Ela tira a sensação de controle. Ela desmonta a narrativa de produtividade constante. Mas é justamente aí que Deus trabalha mais profundamente. Enquanto você sente que nada está acontecendo, Ele está ajustando estruturas internas, está fortalecendo raízes, está alinhando desejos, está preparando você para carregar aquilo que virá sem perder a paz. Essa fase termina quando o coração aprende a descansar, mesmo sem respostas completas. Quando você para de negociar com o tempo, quando aceita que nem tudo precisa ser resolvido agora. E quando isso acontece, algo muda, a ansiedade diminui, a comparação perde força. A fé deixa de ser apressada e se torna confiante. Você ainda não vê tudo claramente, mas já não sente a necessidade de forçar nada. A desaceleração intencional de Deus não é um atraso no plano, é parte do plano. Ela evita danos futuros, ela impede escolhas precipitadas. Ela protege promessas de serem recebidas cedo demais. E quando essa estação cumpre seu papel, Deus não empurra, Ele conduz. O movimento volta, mas agora com outro ritmo, outra consciência, outra maturidade.
E é nesse novo ritmo que algo começa a mudar de forma sutil, porém decisiva. Porque quando você aprende a não forçar clareza, começa a perceber que algumas respostas só aparecem quando a pressão interna é liberada. O que muda quando você para de forçar clareza? Existe um ponto na caminhada espiritual em que a busca por respostas começa a atrapalhar mais do que ajudar. Você quer entender tudo, definir tudo, organizar tudo antes de dar o próximo passo. A intenção parece madura, mas por trás dela, muitas vezes, existe medo. Medo de errar, medo de perder tempo, medo de confiar sem garantias. E é exatamente por isso que forçar clareza quase nunca produz paz. Produz tensão. Quando você força a clareza, a mente assume um papel que não foi feito para ela. Ela tenta resolver o que só o tempo pode revelar. Começa a analisar demais, interpretar demais, antecipar demais. Cada detalhe vira sinal. Cada atraso vira ameaça. Cada silêncio vira dúvida. E quanto mais você pensa, menos seguro se sente. Porque clareza verdadeira não nasce do excesso de pensamento, nasce do alinhamento interno. Parar de forçar clareza não significa desistir de entender. Significa aceitar que nem tudo será revelado de uma vez. Que algumas respostas vêm em partes. Que algumas direções só fazem sentido depois do primeiro passo, não antes. Deus raramente entrega um mapa completo. Ele oferece luz suficiente para o próximo passo, não para o caminho inteiro. E essa forma de conduzir confronta diretamente a necessidade humana de controle. Quando você solta essa pressão interna, algo muda imediatamente. O corpo relaxa, a mente desacelera, a oração deixa de ser cobrança e volta a ser presença. Você para de perguntar o tempo todo o que eu faço agora e começa a perguntar quem eu preciso me tornar nesse tempo. Essa mudança de pergunta é profunda, porque desloca o foco da ação para a formação, e é aí que a paz começa a reaparecer. Forçar clareza também distorce a percepção do silêncio de Deus. Você passa a enxergar o silêncio como ausência, quando muitas vezes ele é proteção. Deus se cala não para te abandonar, mas para impedir que você se mova guiado pela ansiedade. O silêncio cria espaço. Espaço para amadurecer desejos, espaço para alinhar motivações, espaço para separar o que é vontade de Deus do que é vontade disfarçada de espiritualidade. Quando você aceita não ter todas as respostas, a fé muda de qualidade. Ela deixa de ser dependente de certezas e passa a ser sustentada por confiança. Você aprende a caminhar sem garantias visíveis, mas com convicção interna. Isso não te torna passivo, te torna sensível. Você passa a perceber sinais sutis que antes eram ignorados porque a mente estava barulhenta demais. A escuta fica mais fina. O discernimento volta a respirar. Outra mudança importante é a forma como você lida com o tempo. A urgência perde força. A ansiedade já não dita o ritmo. Você entende que algumas coisas não se resolvem com decisões, mas com processos. E processos exigem paciência, exigem constância, exigem permanência. Ao parar de forçar clareza, você também para de forçar resultados. E isso cria um ambiente interno onde Deus pode agir sem resistência. Muitas pessoas só encontram clareza depois que desistem de persegui-la. Porque clareza não é algo que se caça, é algo que se recebe. Ela chega quando o coração está disposto a obedecer, mesmo sem entender tudo. Quando você mostra com atitudes que confia mais no caráter de Deus do que na sua própria capacidade de prever o futuro. Essa postura muda tudo. Nesse estágio, decisões começam a se tornar mais simples. Não porque tudo ficou claro de repente, mas porque o ruído diminuiu. Você já não sente a mesma necessidade de explicar tudo, justificar tudo, defender tudo.
Há uma segurança silenciosa que não depende de argumentos. E essa segurança é um sinal claro de alinhamento. Quando ela aparece, você sabe que está no caminho certo, mesmo sem todas as respostas. Parar de forçar clareza é um ato de fé madura. É reconhecer que Deus vê o que você não vê, que Ele sabe o que você ainda não sabe, e que o tempo dele revela exatamente o que precisa ser revelado, no momento certo. Essa rendição não te atrasa, te reposiciona. Porque enquanto você descansava, Deus estava ajustando o caminho. E agora, com o coração mais leve, você começa a perceber algo surpreendente. Mesmo tendo se adiantado antes, mesmo tendo saído do ritmo em algum momento, ainda é possível voltar para a linha do tempo certa. E é sobre esse retorno silencioso que precisamos falar agora. Retornando à linha do tempo, que você saiu sem perceber. Poucas pessoas percebem o exato momento em que saíram do ritmo certo. Não houve um aviso claro, não houve uma escolha escancarada, não houve rebeldia consciente. Foi apenas um pequeno ajuste aqui, uma decisão ali, um passo dado para aliviar a pressão da espera. Quando se dão conta, já estão vivendo uma versão acelerada da própria vida, tentando sustentar algo que não nasceu no tempo certo. E então surge a pergunta silenciosa que muitos evitam fazer. Ainda dá para voltar? A resposta é sim, mas não da forma como a mente imagina. Voltar à linha do tempo de Deus não significa apagar escolhas, desfazer tudo ou recomeçar do zero. Deus não trabalha com retrocessos dramáticos. Ele trabalha com realinhamento. O retorno quase sempre é interno antes de ser externo. Começa quando você reconhece, sem culpa excessiva e sem autoacusação, que se adiantou. Esse reconhecimento não é fraqueza, é maturidade espiritual. O problema é que o orgulho espiritual dificulta esse retorno. Admitir que saiu do ritmo parece admitir fracasso, parece dizer que errou. E muitos preferem continuar sustentando o peso do caminho errado do que encarar a humildade de ajustar a rota. Mas Deus não exige que você pague pelo erro com sofrimento prolongado. Ele espera apenas um coração ensinável, um coração disposto a desacelerar novamente, mesmo que isso custe abrir mão de algo que parecia certo. Retornar à linha do tempo certa quase sempre exige renúncia, não necessariamente de tudo, mas da forma como você vinha conduzindo. Renúncia da pressa, renúncia do controle, renúncia da necessidade de provar que estava certo. E essa renúncia dói, porque mexe com identidade. Você se acostumou com aquele ritmo, com aquele papel, com aquela narrativa. Mas manter algo fora do tempo apenas para preservar a própria imagem custa muito mais caro a longo prazo. Deus não se surpreende quando você se adianta, Ele já sabia. O que Ele observa é como você responde quando percebe. Se insiste, se endurece, se acelera ainda mais ou se para. Parar é um ato espiritual poderoso. Parar no meio do caminho, revisar motivações, recalibrar decisões, parar para ouvir novamente. Muitas vezes é nesse ponto que a paz começa a voltar, não porque tudo se resolveu, mas porque você voltou a andar no ritmo certo. Esse retorno também envolve aceitar ajustes que você não planejou. Deus pode redirecionar caminhos, mudar prioridades, fechar portas que você abriu com esforço. E isso pode gerar resistência interna. Mas quando algo fecha nesse processo, não é punição, é misericórdia. É Deus retirando pesos que você não deveria continuar carregando. É Ele protegendo o futuro de ser construído sobre pressa. Há também um aspecto pouco falado nesse retorno. Deus não te apressa para recuperar o tempo perdido. Ele não diz, agora corre para compensar. Pelo contrário, Ele desacelera ainda mais, porque o objetivo não é chegar rápido, é chegar inteiro.
O tempo que você acha que perdeu não é recuperado com velocidade, mas com alinhamento. Um passo no ritmo certo vale mais do que 10 na pressa. Quando você volta para essa linha do tempo, algo muda na forma como você percebe Deus. Ele deixa de ser visto como alguém que cobra desempenho e passa a ser reconhecido como alguém que cuida do processo. A relação se aprofunda, a confiança se fortalece. Você aprende que errar o tempo não te exclui do plano. Apenas te ensina a valorizar o ritmo. Esse retorno não acontece de uma vez. Ele é gradual. Pequenos ajustes, novas escolhas, decisões mais conscientes. Você começa a dizer não para coisas que antes aceitava por medo. Começa a esperar mais, ouvir mais, sentir mais. A pressa perde autoridade. A ansiedade diminui. E mesmo que algumas consequências do adiantamento ainda estejam presentes, elas já não te definem. Você sabe que está de volta ao caminho certo. Retornar à linha do tempo de Deus é um dos atos mais libertadores da vida espiritual, porque ali você entende algo essencial. Deus nunca saiu do controle, o plano não foi destruído, o atraso não foi definitivo. O que parecia desvio se transforma em aprendizado. E quando esse realinhamento acontece, o coração começa a perceber uma verdade profunda. O tempo de Deus quase sempre parece tarde para a mente, mas quando chega, toca a alma de um jeito que nenhuma pressa conseguiria produzir. E é sobre essa diferença que precisamos falar agora. Porque o tempo de Deus sempre parece tarde para a mente, mas perfeito para a alma. A mente humana foi treinada para antecipar, calcular e prever. Ela quer segurança antes de confiar, garantias antes de obedecer, respostas antes de caminhar. Por isso, o tempo de Deus quase sempre parece tarde demais para a mente. Quando algo demora, a mente interpreta como risco. Quando há silêncio, ela traduz como ausência. Quando o processo se alonga, ela conclui que algo deu errado. Mas a alma funciona de outro jeito. Ela reconhece o tempo de Deus não pela velocidade, mas pela paz que o acompanha. O conflito começa quando a mente assume o controle do ritmo espiritual. Ela cria prazos invisíveis, define quando algo deveria acontecer, estabelece comparações, observa o avanço dos outros e transforma isso em medida para a própria jornada. Nesse cenário, o tempo de Deus parece injusto, lento, desnecessário. A mente pergunta por quê. A alma, quando amadurecida, pergunta para quê. Essa diferença muda tudo. Para a mente, esperar é perda. Para a alma, esperar é preparação. Enquanto a mente se agita com possibilidades futuras, a alma se aprofunda no presente. Deus trabalha nesse nível mais profundo. Ele não se apressa para satisfazer expectativas. Ele espera para formar estruturas internas. O que a mente chama de atraso, a alma reconhece como cuidado. Porque quando algo chega cedo demais, a mente se empolga, mas a alma sofre. Quando chega no tempo certo, a mente até se surpreende, mas a alma descansa. Existe algo que só o tempo de Deus consegue alinhar: o interior com o exterior, o desejo com a capacidade, a promessa com o preparo. Quando esse alinhamento não acontece, o resultado pode até parecer sucesso, mas não sustenta. Já quando o tempo de Deus se cumpre, mesmo que externamente não seja perfeito, internamente há coerência. Você sente que está onde deveria estar. Não porque tudo é fácil, mas porque tudo faz sentido. A mente quer entender antes de obedecer. A alma aprende a obedecer para depois entender. Esse é um dos maiores aprendizados da vida espiritual madura. Deus não nos chama para negar a razão, mas para não colocá-la no comando. Quando a razão lidera, a fé fica limitada. Quando a fé lidera, a razão encontra seu lugar. E esse lugar é o de servir, não de governar.
É por isso que muitas vezes, quando o tempo de Deus finalmente se manifesta, você percebe que se tivesse vindo antes, teria te ferido. Aquilo que hoje você consegue sustentar com equilíbrio, antes teria te consumido. Aquilo que hoje você recebe com gratidão, antes teria gerado medo. A mente não teria entendido isso lá atrás, mas a alma, agora amadurecida, reconhece. Não foi atraso, foi proteção. Esse reconhecimento traz descanso. Você para de lutar contra o tempo, para de se comparar, para de tentar acelerar processos que não dependem de você. A confiança substitui a ansiedade. E quando isso acontece, a relação com Deus muda profundamente. Ele deixa de ser visto como alguém que segura coisas e passa a ser reconhecido como alguém que prepara pessoas. O tempo de Deus não ignora sua dor. Ele a considera. Ele não despreza seus desejos. Ele os purifica. Ele não se atrasa por descuido. Ele espera por amor. Amor suficiente para não te entregar algo antes de você estar pronto para viver aquilo sem perder a paz. Quando essa verdade se instala, a alma descansa de um jeito novo. Não porque tudo chegou, mas porque você entende que nada foi perdido. E é exatamente essa compreensão que conduz ao ponto mais transformador de toda a jornada. O momento em que você olha para trás e percebe que aquilo que chamou de atraso nunca foi ausência, nunca foi descuido, nunca foi falha. Foi preparo. E essa percepção muda completamente a forma como você interpreta sua história, seu tempo e o cuidado de Deus sobre cada detalhe. É aí que a jornada se fecha, não com pressa, mas com sentido. O dia em que você entende que nada estava atrasado, você estava sendo preparado. Existe um dia em que algo se encaixa por dentro sem fazer barulho. Não é uma revelação espetacular, não é uma resposta repentina, não é uma mudança externa imediata. É uma compreensão silenciosa que atravessa a alma e reorganiza a história inteira. Você olha para trás e percebe que aquilo que chamou de atraso foi, na verdade, um processo de preparação. E essa percepção muda tudo. Nesse dia, você entende que Deus não estava parado enquanto você esperava. Ele estava trabalhando onde você não via. Estava moldando caráter, ajustando motivações, curando feridas que fariam você sangrar no futuro. Estava fortalecendo áreas internas que não suportariam o peso do que viria. O tempo que parecia vazio estava cheio de cuidado. O silêncio que parecia ausência estava carregado de intenção. Você também percebe que se aquilo tivesse chegado antes, teria vindo pesado demais. Não porque o presente fosse grande demais, mas porque você ainda era pequeno por dentro para sustentá-lo com paz. Hoje, com mais maturidade, você enxerga que certas frustrações te pouparam de dores maiores. Certos nãos te salvaram de caminhos que você não conseguiria carregar. Certos atrasos preservaram sua fé quando ela ainda estava frágil. Esse entendimento cura ressentimentos antigos. Você para de discutir com o passado. Para de se culpar por decisões apressadas. Para de se punir por não ter entendido antes. Você percebe que Deus usou até seus erros de tempo como ferramentas de ensino. Nada foi desperdiçado. Nada foi inútil. Até os desvios se tornaram aprendizado. Até as quedas se transformaram em base. Nesse dia, sua relação com o tempo muda. Você já não sente a mesma urgência de antes. Já não precisa que tudo aconteça agora para se sentir seguro. Você aprende a confiar mesmo sem ver. Aprende a esperar sem se desesperar. Aprende a caminhar sem exigir explicações constantes. A fé deixa de ser uma tentativa de controlar Deus e passa a ser uma entrega consciente ao cuidado dele. Você entende que Deus não trabalha apenas para realizar promessas, mas para formar pessoas capazes de viver essas promessas sem perder a essência. O que ele prepara fora é importante,
mas o que ele constrói dentro é essencial. E quando o interior está pronto, o exterior encontra espaço. Não há força, não por ansiedade, mas naturalmente no ritmo certo. Essa compreensão também muda a forma como você olha para o presente. Mesmo que ainda existam áreas em espera, você já não chama isso de atraso. Você chama de processo. Você entende que nem tudo precisa estar resolvido para que a paz esteja presente. Porque agora você sabe. O tempo de Deus nunca esteve contra você. Ele sempre esteve a seu favor. Quando essa verdade se estabelece, algo profundo acontece. A alma descansa. O medo perde autoridade. A comparação perde sentido. Você já não vive correndo atrás do futuro nem brigando com o passado. Você passa a viver o agora com mais consciência, mais presença, mais confiança. Isso, por si só, já é um sinal de maturidade espiritual. O dia em que você entende que nada estava atrasado é o dia em que você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com Deus. Não para chegar mais rápido, mas para chegar inteiro. E quando aquilo que Ele preparou finalmente se manifesta, você percebe. O tempo não foi um obstáculo, foi o caminho.